A chuva daquela noite não era apenas forte, era pesada, grossa, como se o céu estivesse decidido a lavar a cidade inteira, arrancar da terra o que lhe parecia sujo, injusto ou simplesmente marcado pela dor. E talvez fosse isso que Arthur Monteiro sentisse quando desceu do carro, que estava prestes a ser purificado à força ou queimado por dentro sem aviso algum. Ele passou pelo jardim da mansão, molhando sapatos italianos que custavam mais do que muitos ganham em um mês. Mas Arthur não ligava. Nem percebia. Sua mente estava distante, cansada, pressionada por decisões empresariais, contratos que podiam ruir, rumores sobre fraudes na concorrência. Tudo isso parecia imenso. Até o momento em que ele empurrou a porta da mansão e encontrou o verdadeiro problema que mudaria sua vida. A sala estava com iluminação baixa, como sempre à noite. Era o ambiente que Ana Luísa gostava de deixar para ele quando estava trabalhando até tarde. Luz acolhedora, aroma de chá de camomila, lareira baixa, cortinas fechadas para o frio não entrar. Ela dizia que ele merecia um lar, não um museu de luxo. Arthur respirou fundo, guardando o celular no bolso. Estava prestes a chamar por ela quando ouviu um sussurro masculino. Curioso, deu mais 2 passos e foi então que viu. Ana estava de costas para ele, mas seu corpo parecia tenso. Havia um homem à sua frente. E antes que Arthur conseguisse entender a cena, o homem segurou o rosto dela com uma intimidade que fez seu coração parar e encostou os lábios nos dela. O som do copo de cristal caindo da mão de Arthur houve de preencher todo o ambiente. Um estilhaço atrás do outro, como se o mundo inteiro quebrasse junto. Ana se virou tão rápido que deixou o ar atravessá-la como uma facada. Arthur! Sua voz saiu desesperada. Não é o que você pensa. Ele me forçou. Mas Arthur não conseguia ouvir. Seu peito estava apertado, seus olhos queimavam, e tudo o que ele conseguiu dizer foi: saia da minha casa, agora. O homem, Rafael, ergueu o queixo como um provocador barato. Acho que cheguei no momento perfeito, né, Ana? Disse rindo. E aquilo foi suficiente para Arthur querer partir para cima dele, mas não conseguiu. Algo dentro dele estava paralisado, traído demais, confuso demais. Ele sempre teve dificuldade em lidar com emoções intensas, e aquela era a pior de todas. Ana tentou se aproximar com lágrimas escorrendo. Arthur, por favor, me escuta. Eu nunca faria isso. Eu juro pela vida da minha mãe. Mas ele recuou. Recuou como se ela fosse fogo e ele estivesse coberto de gasolina. Seguranças chegaram e a ordem saiu firme. A levem para fora! Ana foi arrastada pela chuva, pelo vento, pela humilhação. O uniforme encharcado colava na pele, os pés tremiam, o coração parecia ter sido arrancado. E Arthur assistiu tudo sem dizer mais uma palavra. Mas algo dentro dele murmurava. Não era o olhar de alguém que trai, não parecia certo. Só que ainda era cedo para perceber isso. Meses antes, a vida de Ana Luísa seguia um curso completamente diferente. Naquele tempo, ela ainda acreditava que o mundo poderia ser bom. Seu primeiro dia na mansão Monteiro parecia saída de outro planeta. Ela nunca tinha visto tanta riqueza em um único lugar. Lustres que valiam apartamentos, tapetes importados que não podiam ser pisados com sapatos molhados, quadros originais de artistas que ela só conhecia por fotos da escola. A governanta, Dona Célia, era uma mulher rígida, mas de coração mole. Seja bem-vinda, minha filha. Aqui todo mundo trabalha duro, menos o patrão que trabalha duro demais, disse ela, rindo pela primeira vez em semanas. O homem que ela mencionava era conhecido por muitos nomes. Gênio, o grosinho de terno, milionário insuportável e, para alguns poucos, o homem que perdeu o coração. Arthur Monteiro tinha apenas 38 anos, mas o olhar de quem envelheceu 80 em silêncio. A morte da esposa, 9 anos antes, havia-o destruído por dentro. Ele nunca se recuperou, nunca tentou, nunca quis.
até Ana aparecer. No início, ele a tratava como tratava todos, distante, frio, pontual. Mas havia algo nela que quebrava seu gelo natural. Ana era simples, sorria por qualquer pequena gentileza, cantava enquanto arrumava a casa, fazia perguntas curiosas sobre livros que via na estante dele, preparava chá de verdade, não aqueles de saquinho sem gosto, e sempre deixava um bilhete educado. Seu chá está pronto. Boa noite, Sr. Arthur. A Ellie. Ele lia e guardava. Um dia, ao chegar tarde, encontrou Ana organizando documentos no escritório. Você devia estar descansando, disse ele. Eu gosto de ajudar e acho que o senhor precisa disso. Ela respondeu, sem encará-lo. Arthur ficou parado por alguns segundos observando-a. Ana possuía algo raro, um olhar que via além da superfície. Ela enxergava pessoas, não cargos. Enxergava dores escondidas, cicatrizes camufladas. Por isso, quando ela encontrou a foto da esposa falecida, ficou em silêncio. Não perguntou nada, só sentiu a dor dele. Mas Arthur interpretou errado. Isso não é da sua conta, disse ele, ríspido, arrancando a foto de suas mãos. Ela recuou. Ele se arrependeu no mesmo instante, mas não pediu desculpas. Ainda não sabia como. Só dias depois teve coragem de se aproximar quando ela servia café. Sobre o outro dia, começou ele. Ana ergueu o olhar. Eu não faria pergunta nenhuma, Sr. Arthur. Não sou curiosa com a dor dos outros. Aquilo atingiu fundo, muito mais fundo do que deveria. E quando alguém começa a mexer em feridas que nunca foram tratadas, o coração se abre ou se destrói. Arthur se abriu, devagar, com cuidado, com medo. Ana começou a perceber os detalhes que ninguém via. Ele sempre acordava às 4 da manhã após pesadelos. Ele guardava o relógio da esposa em uma caixa que nunca abria. Ele comia pouco, como se sentisse culpa por sentir prazer em algo tão simples. Ele só dormia com a luz baixa da cozinha acesa, porque era assim que a esposa deixava a casa. Ana queria ajudá-lo, mas sabia que não podia ultrapassar limites. Mesmo assim, suas presenças se encontravam nos corredores, nos olhares, nos silêncios. E Bárbara, a médica que por anos desejara se tornar a nova esposa Monteiro, percebeu e decidiu que não permitiria. A entrada de Rafael, o ex-tóxico de Ana, foi obra da vilã. Ela o encontrou em um bar decadente, sujo, fedorento e ofereceu dinheiro. Ele aceitou com facilidade. Quero que ela perca o emprego, disse Bárbara. Quero que ele a odeie, para sempre. Rafael riu. Essa parte eu consigo. Ela sempre teve pena de mim. E pena é a fraqueza dos bons. É a arma dos ruins. Quando Rafael apareceu na casa onde Ana morava, ela quase desmaiou. O homem que arruinou sua vida estava ali, implorando. Eles vão me matar, Ana. Pelo amor de Deus, me ajuda. Ela tentou fechar a porta. Ele colocou o pé. Eu te traí, te enganei, sim. Mas você é a única pessoa que já me amou. Eu não tenho ninguém. E Ana tinha coração bom demais. Bom até demais. Eu te escondo por uns dias, disse ela. Mas depois você vai embora da minha vida. Para sempre. Rafael disse sim. Mentiu ao dizer sim. O plano estava montado, a armadilha armada, a destruição garantida. O beijo à força aconteceria no momento perfeito, quando Arthur estivesse perto o bastante para ver, longe o bastante para não ouvir as palavras de Ana. E assim aconteceu. A traição que não existiu, a dor que ela não merecia, a destruição que ele não percebeu. Arthur passou a noite inteira acordado depois de expulsá-la, sentado na poltrona com a chuva batendo no vidro. Não conseguia chorar, não conseguia beber. Não conseguia respirar direito. Ele via a cena repetidas vezes, o beijo, o olhar devastado dela, a culpa, a raiva, a dúvida. E no fundo, muito fundo, algo sussurrava. Ela não faria isso. Mas o orgulho dele era maior do que a sensibilidade, e o medo de amar de novo era maior que tudo.
Dias depois, quando recebeu as gravações do segurança, gravações completas, sem cortes, viu cada segundo da verdade. Ana dizendo não. Ana empurrando Rafael. Ana pedindo para que ele fosse embora. Ana desesperada. E também viu quando Rafael entrou escondido pela área externa, armado com informações que só alguém muito próximo poderia fornecer. E foi quando percebeu. Bárbara! Sussurrou com ódio profundo. No mesmo instante, sentiu algo quebrar dentro dele. Levantou-se, pegou as chaves do carro e dirigiu como um louco até a periferia. Precisava encontrar Ana, precisava pedir perdão, precisava dizer que tinha sido um imbecil. Precisava explicar que a amava, mesmo que nunca tivesse dito isso em voz alta. Mas talvez fosse tarde demais. A madrugada começava a ceder quando Arthur saiu pela porta da mansão, ainda com o pendrive na mão, o rosto marcado por uma expressão que misturava horror, culpa e uma espécie de desespero que ele nunca havia sentido nem nos piores dias de sua vida empresarial. Ele sempre lidou com perdas financeiras, traições de sócios, ameaças de concorrentes, mas nada, absolutamente nada, se comparava ao peso que apertava seu peito naquela noite. A direção do carro parecia instável nas mãos dele. O vento batia, mas ele não ouvia. A mente repetia a mesma imagem. Ana chorando na chuva, sendo arrastada pelos seguranças, suplicando para que ele acreditasse nela. E logo depois, as imagens do pendrive voltavam como punhaladas. Ela lutando contra Rafael, dizendo não, empurrando-o, implorando para que fosse embora. E ele acreditou no pior. Eu destruí ela, murmurou, a voz falhando enquanto dirigia para o bairro pobre onde ela vivia. Para um homem acostumado a controlar tudo, a perder apenas quando decidia perder, aquela sensação era nova, devastadora, quase mortal. As ruas estreitas da periferia eram iluminadas por lâmpadas fracas e postes falhos. Crianças dormiam em calçadas. As janelas de madeira estavam cerradas, protegendo-se do vento frio da madrugada. Arthur saiu do carro vestindo apenas uma camisa e o mesmo casaco que usara para expulsá-la. E sentiu a mesma chuva que havia caído sobre Ana naquela noite. Passou pelas casas como um espírito perdido. Ninguém imaginaria que ali estava um milionário. Ali, ele não era Arthur Monteiro, o magnata. Era apenas um homem quebrado, procurando a única pessoa capaz de restaurá-lo. Até que bateu na casa de uma senhora idosa que varria a calçada. Com licença, a senhora conhece uma moça chamada Ana Luísa? Ela morava aqui por perto. A mulher ergueu os olhos. Conheço, respondeu com um suspiro pesado. A pobre tá doente. Febre alta, desde que saiu lá daquela mansão rica. A menina não tinha para onde ir. Foi parar num quartinho ali, no final da viela. Tá ruim, moço. Muito ruim. Arthur sentiu as pernas falharem. Pode me mostrar? A mulher apontou para o beco. Antes de ir, segurou o punho dele com uma força surpreendente. Seja lá o que você fez com ela, conserte, ela é boa, das melhores que já vi. Ele não respondeu, não podia. As palavras se enroscavam na garganta. O beco era úmido, com poças de água que refletiam luzes trêmulas. Arthur caminhou até a porta velha, onde a tinta descascava e bateu. Não houve resposta. Ele empurrou devagar. A porta abriu com um rangido que atravessou o coração dele, e lá estava Ana, deitada em um colchão fino no chão, suada, ofegante, tremendo, os lábios rachados, os olhos fechados. Ana! Ele se ajoelhou ao lado dela, tocando seu rosto com as mãos trêmulas. Meu Deus, o que foi que eu fiz com você? Ela abriu os olhos devagar, desfocados. Demorou alguns segundos até reconhecê-lo. Arthur, sussurrou quase sem voz. Por que você está aqui? Ele engoliu seco. Para te pedir perdão, para te salvar, para fazer tudo diferente, Ana. Eu vi as gravações, eu sei da verdade. Eu fui um idiota, um covarde.
Eu nunca deveria ter acreditado naquele homem. Nunca deveria ter acreditado que você faria aquilo. Ela fechou os olhos, uma lágrima solitária escorrendo. Você não me ouviu, murmurou. Eu implorei, e você virou as costas para mim. Nem tentou entender. Só me jogou para fora, como se eu fosse lixo. Arthur curvou o corpo como se aquelas palavras fossem punhais. Eu mereço cada coisa que você disser, mas você não merece estar aqui. Você não merece essa dor. Por favor, deixe eu te levar ao hospital. Ela não respondeu. Mas quando ele a pegou no colo, não resistiu. O corpo estava quente demais, queimando. Arthur correu até o carro com ela nos braços, como se o mundo estivesse desabando atrás deles. A cada tremor no corpo dela, o coração dele encolhia mais um pouco. No hospital, ele quase arrastou os médicos. Ela precisa de ajuda, agora! A voz dele ecoou. Eu pago o que for preciso. Só salvem ela, por favor. Paramédicos levaram Ana rapidamente. Arthur ficou do lado de fora, sentindo uma angústia que jamais conhecera. Não conseguia ficar sentado. Andava de um lado para o outro, respirando rápido, arranhando a própria cabeça em desespero. Senhor, disse uma enfermeira aproximando-se. A paciente está com febre alta e desidratação severa. Vamos hidratá-la e controlar a infecção. Ela precisa de repouso. É possível que tenha sido exposta a estresse extremo, frio prolongado e emocional muito forte. Arthur fechou os olhos. Ele era a causa. Ele havia sido o tormento dela, ele mais que todos. Durante 2 dias, Ana ficou sedada, com soro no braço, acompanhada por médicos. Arthur não saiu do hospital. Dormia sentado na cadeira ao lado dela. Comia pouco, falava menos ainda. Em certo momento, Dona Célia chegou. Meu Deus, menino, disse a governanta com lágrimas nos olhos. Você destruiu a menina. E agora está destruído também. Onde isso vai parar? Arthur passou a mão pelo rosto. Eu não posso perder ela, Célia. Eu amo ela. E fui perceber tarde demais. A governanta suspirou. Amor é escolha. E escolha tem consequência. Agora, só resta saber se ela vai querer te dar uma segunda chance. Na manhã do 3º dia, Ana abriu os olhos. Ele estava dormindo apoiado na beirada da cama, segurando a mão dela, como se soltar significasse perdê-la de novo. Ela o observou por alguns segundos. Havia tristeza no olhar dela, dor, traição e um resto de amor que ela tentava esconder. Arthur, murmurou fraca. Ele acordou imediatamente. Ana! Sentou-se à beira da cama sem saber se podia tocá-la. Como você está? Quer água? Quer que eu chame alguém? Eu quero... Ela respirou fundo. Eu quero distância. Só isso. Arthur recuou como se tivesse levado um tiro. Eu entendo. Sua voz ficou rouca. Mas eu não vou embora até você estar completamente bem. Depois disso, você decide o que quiser. Eu respeitarei. Ana olhou para o teto. Por que você não acreditou em mim? Perguntou, com a voz quebrada. Por que foi tão fácil achar que eu faria aquilo? Arthur apertou os lábios. Porque tenho medo de amar. Medo de perder de novo. E esse medo me faz ver monstros onde não existem e enxergar culpa onde só havia inocência. Ela fechou os olhos, lágrimas silenciosas escorrendo. Esse medo custou tudo, Arthur. Ele abaixou a cabeça. Eu sei, e se você nunca me perdoar, vou entender. O silêncio que seguiu foi pesado, mas pela primeira vez não era destrutivo. Era o início de uma ferida começando a ser limpa, uma ferida profunda, mas possível de curar. Durante os dias seguintes, Arthur permaneceu ao lado dela, mas sem pressionar. Tocava apenas quando ela permitia. Falava pouco. Ouvir, ele agora entendia, era mais importante que qualquer discurso grandioso. Ele estava mudando. E ela percebia. Mas a dor ainda era maior que a esperança. Enquanto isso, Bárbara tentava desesperadamente desfazer o estrago de sua própria armação. Não esperava que Arthur descobrisse tão rápido.
Não esperava que ele fosse ao hospital tirar satisfações. Não esperava que ele tivesse coragem de fazer o que fez. A verdade veio como uma tempestade, e ela perceberia cedo demais. Não se destrói um coração inocente sem pagar um preço muito alto, e esse preço estava chegando. Arthur mal sabia que, ao mesmo tempo em que tentava reparar sua relação com Ana, um novo perigo se aproximava, mais silencioso, mais letal e mais surpreendente que tudo que havia acontecido até agora. Pois Rafael não havia desaparecido totalmente. E ele queria algo que tinha o nome de Ana Luísa. A chuva que caíra durante os dias em que Ana estava no hospital finalmente havia cessado, mas a paz, que normalmente seguia o fim de uma tempestade, não se instalou no coração dela, e muito menos no de Arthur. A calma do clima era, na verdade, uma falsa promessa. Um silêncio perigoso antes do caos. O hospital, apesar de relativamente simples, tinha janelas grandes que permitiam a entrada de luz. Mas Ana ainda parecia viver em penumbra. A cada dia que passava, ela recuperava forças no corpo, mas a alma permanecia machucada demais. A desconfiança, a humilhação, o abandono eram feridas que não se tratam com soro nem medicamentos. Arthur, por sua vez, permanecia sempre por perto, não invadindo, não exigindo, apenas presente. Algo completamente novo para ele. Presença emocional era uma habilidade que acreditava ter desaparecido junto com a esposa anterior. Mas Ana despertava nele comportamentos que nem ele imaginava mais possuir, e isso o aterrorizava. Porque amar de novo, para ele, era como caminhar sobre vidro quebrado. Cada passo podia rasgá-lo por dentro. No 5º dia de internação, Ana conseguiu levantar sozinha. Não queria ajuda. Não queria que Arthur segurasse seu braço, mesmo que ele tentasse de forma quase invisível, como quem oferece apoio sem tocar. Eu preciso fazer isso sozinha, disse ela, sem olhar nos olhos dele. Ele assentiu, mesmo que a respiração tivesse ficado presa na garganta. Ana caminhou até a janela e observou as pessoas passando lá fora. Tantas vidas, tantos problemas, tantos recomeços. Sabe, ela disse, olhando o horizonte, quando você me expulsou aquela noite, eu achei que ia morrer. Não por causa do Rafael, ou da chuva, ou da rua. Eu achei que ia morrer porque você acreditava que eu era capaz de algo tão sujo. Eu nunca tive alguém que realmente confiasse em mim. E quando achei que tinha encontrado, você virou as costas. Arthur fechou os olhos. Era como ouvir o estalo de ossos sendo quebrados. Ana, não existe justificativa para o que eu fiz. Mas, sua voz tremeu. Se você me permitir, eu quero passar o resto da minha vida reparando isso. Ela continuou olhando a janela. Eu não sei se consigo acreditar em você de novo. Não ainda. E eu não vou te pedir isso agora. Respondeu com sinceridade dolorosa. Só vou pedir que me deixe ficar por perto. Ana respirou fundo. Por que você quer tanto isso agora? Arthur demorou a responder. Porque quando achei que ia te perder, eu percebi que você é a única pessoa que enxerga quem eu realmente sou. Não o empresário, não o milionário, não a imagem que todo mundo usa. Você vê o homem, e eu me vi pela primeira vez através de você. Ana finalmente o olhou nos olhos. Eu ainda estou quebrada, Arthur. Ele sorriu de forma triste. Eu também estou. E naquele momento, pela primeira vez, os dois estavam no mesmo nível emocional. Pela primeira vez, conversavam não como patrão e empregada, não como acusado e inocente, mas como duas almas feridas, tentando entender onde tinham se perdido. Mas enquanto uma ponta de esperança começava a surgir entre os dois, um homem encapuzado observava o hospital de longe. Rafael, o ex de Ana, agora fugindo de credores mais perigosos do que ele conseguia enganar. Ele se escondia em becos, em casas abandonadas, em porões, com medo e, pior, com ódio, porque descobrira algo que mudava tudo. Aquele riquinho,
Tá caidinho pela Ana, murmurou, com um sorriso torto. E sorrisos tortos em homens assim nunca trazem nada de bom. Naquela mesma noite, quando Arthur deixou o hospital para comprar comida para Ana, ela insistira que não queria mais comer aqueles pratos industrializados. Rafael o seguiu discretamente. Arthur estacionou em uma rua próxima e desceu, caminhando em direção a uma padaria que ainda estava aberta. Não percebeu o vulto atrás dele, mas Rafael percebeu tudo. Então é assim, sussurrou. Ele ferrando minha vida e ainda pega a menina para ele. A mente dele, já confusa por anos de golpes, abusos e ilusão de grandeza, começou a se encher de teorias doentias. Se eu não posso ter paz, ninguém vai ter, nem ele, nem ela. E assim, Rafael traçou um plano perigoso. Um plano sem volta, um plano que colocaria a vida de Ana em risco, não apenas emocionalmente, mas fisicamente. Enquanto isso, Arthur voltava ao hospital com um saco de comidas simples, pão quente, sopa e frutas. Ele pensava em algo que nunca imaginou pensar de novo. Ele queria cuidar de alguém, não porque era obrigação, mas porque era escolha. E isso trazia medo, mas também trazia luz. Quando entrou no quarto, Ana estava deitada, mas acordada. Trouxe comida, disse ele, erguendo a sacola. Ela arqueou uma sobrancelha. Tentativa de suborno? Arthur riu pela primeira vez em muito tempo. Se funcionar, posso tentar sempre. Ela respirou fundo, segurando a bandeja que ele preparou com cuidado exagerado. Tudo nele, agora, era tentativa de reconciliação, de reconstrução, de reaproximação, e ela não impediu. Comeram juntos em silêncio, mas era um silêncio bom, um silêncio que não machucava. Ao final da refeição, Ana disse algo inesperado. Amanhã quero sair daqui. Não aguento mais hospital. Ele engoliu seco. Eu posso arrumar um lugar para você? Não, ela interrompeu. Chega de depender dos outros. Arthur assentiu. Eu respeito, mas por dentro temia por ela, pela fragilidade do momento, pelo risco, pelo mundo cruel lá fora. E tinha razão para temer, porque o perigo já havia escolhido seu alvo. Enquanto Ana dormia, cansada pelo esforço do dia, Arthur saiu para conversar com a médica plantonista. Ela está bem, certo? Fisicamente, sim, respondeu a médica, mas algo nela está emocionalmente partida. Não recomendo que fique sozinha ainda. As palavras caíram pesadas. Ele voltou ao quarto, em silêncio. Observou Ana dormir por longos minutos. Seus olhos, normalmente atentos, estavam agora fechados com um cansaço profundo. O cabelo caía sobre a testa. A respiração era tranquila, mas havia uma sombra no semblante. Ele se aproximou e ajeitou o cobertor, com um gesto cuidadoso demais para alguém que sempre foi frio, e quando se virou para sair, ouviu a voz fraca. Arthur. Ele olhou rapidamente. Sim? Ana ainda estava com os olhos fechados. Obrigada por ficar. Ele sorriu de leve. Eu não iria a lugar nenhum. E naquele instante, ele não percebeu que Rafael estava observando pela janela do corredor, que sua mente doente estava interpretando cada gesto errado, que a vingança que ele prepararia seria muito maior do que qualquer um imaginava. Nos dias seguintes, Ana recebeu alta, mas recusou voltar para o antigo bairro. Tinha medo de encontrar Rafael. E Arthur, sabendo disso, ofereceu um apartamento que pertencia à empresa, usado para funcionários temporários. É só para você ficar até se sentir segura, explicou. Eu não quero depender de você, Ana respondeu. Não é dependência, disse ele. É proteção, até você decidir o que fazer. Ela pensou longamente e aceitou, mas fez apenas um pedido. Eu quero chave dupla. Eu quero entrar e sair sem ter que avisar ninguém. Quero meu espaço. Você terá. Arthur respondeu, respeitando tudo. E assim, Ana começou um processo lento de reconstrução. Mas Rafael não estava disposto a permitir isso. Não ainda.
Uma semana depois, quando Ana já estava instalada no novo apartamento, o inesperado golpe veio. Ela voltava do mercado à noite quando algo chamou sua atenção. A porta do apartamento estava entreaberta. Ela congelou. Eu tranquei isso, murmurou. E antes que pudesse reagir, ouviu passos, uns passos arrastados, e uma voz baixa, carregada de rancor. Saudades de mim, Ana? O sangue dela gelou. Rafael! Ele apareceu na penumbra. Magro, sujo, com os olhos arregalados e movidos por raiva e desespero. Achou que podia simplesmente sumir, me deixar na mão, ficar com o riquinho enquanto eu me ferrava? Ana deu um passo para trás. Eu não tenho nada com o Arthur. Mentira! Gritou Rafael, batendo a mão na parede. Eu vi vocês no hospital. Ele segurando sua mão. Você sorrindo para ele. Você acha que eu sou idiota? Ana tentou correr. Rafael segurou seu braço com força. Se você não vai ser minha, também não vai ser dele. E levantou o braço. O impacto veio antes que ele pudesse bater nela. A porta do apartamento foi arrombada com tamanha violência que quase saiu dos trilhos. E Arthur Monteiro entrou, respiração firme, olhar assassino. Larga ela, agora. Rafael empurrou Ana no chão e olhou para Arthur com um sorriso debochado. O ricaço veio salvar a princesinha? Que lindo! Será que vai me pagar também? Arthur avançou, e pela primeira vez, não como homem de negócios, mas como homem que finalmente entendeu o que era perder alguém. Rafael tentou atacá-lo, mas Arthur segurou seu pulso, girou com força e o jogou contra a parede. A raiva em Arthur era fria, precisa, mortal. Você encostou nela uma vez? Arthur sussurrou com a voz mais perigosa que já teve. E eu me culpei. Mas você não vai encostar nunca mais. Rafael riu, cuspindo sangue. Você acha que ganhou? Você não sabe de nada. Não sabe com quem está lidando. E antes que algo pior acontecesse, vizinhos chamaram a polícia. Rafael foi detido, mas enquanto era levado, olhou para Ana com um sorriso perturbado. Isso não acabou. Esse olhar prometia desastre, prometia retorno, prometia vingança. Quando tudo acalmou, Arthur se ajoelhou diante de Ana. Você está machucada? Ele fez alguma coisa? Ela estava tremendo. Muito, mas não de medo de Rafael, e sim por ter visto pela primeira vez a fúria de Arthur. Não a fúria injusta, mas a fúria de quem defende, de quem ama. Ela passou a mão pelo rosto. Por que você veio? Ele respirou fundo. Porque não importa o que aconteça, eu não vou te deixar sozinha nunca mais. Ela baixou o olhar. Arthur, eu não sei se consigo confiar em você plenamente ainda. Eu sei, interrompeu com delicadeza. E eu não quero que confie por palavras. Quero que confie por atitudes. Me dê tempo. Eu vou te provar todos os dias. Ana respirou fundo. E pela primeira vez desde a noite do desastre, ela acreditou um pouco. Só um pouco, mas o suficiente. Porém, enquanto os dois reconstruíam fragmentos de um sentimento que quase foi destruído, Bárbara preparava um novo ataque. E o plano dela era pior do que tudo que fizera até agora. Porque agora, ela não queria apenas destruir Ana. Ela queria destruir Arthur, por completo. E ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para o que estava prestes a acontecer. A polícia levou Rafael, mas o estrago psicológico deixado por sua presença ainda balançava as paredes do apartamento onde Ana se instalara. Depois que os vizinhos voltaram para suas casas e o silêncio dominou o ambiente, o corpo dela finalmente cedeu. As pernas tremiam, os olhos ardiam. O terror vinha em ondas. Arthur a ajudou a sentar no sofá. Ele não tocou nela sem permissão. Tinha aprendido isso da forma mais dura possível. Apenas ficou ajoelhado, perto o suficiente para ser apoio, distante o bastante para não invadir. Ele entrou aqui, Arthur. Como isso aconteceu? Ana sussurrou, a voz falhando. Eu nunca deveria ter deixado você ficar sozinha.
Ele respondeu com os punhos cerrados. Eu falhei com você mais uma vez. Não, ela disse, finalmente olhando para ele. Se você não tivesse chegado, eu nem sei. A voz sumiu. Arthur sentiu o coração apertar. Eu juro que nada disso vai acontecer de novo. Rafael não vai te tocar. Nunca mais. Eu vou fazer o que for preciso para garantir isso. Ela respirou fundo. E a Bárbara? Os olhos dele se encheram de fúria contida. Sobre ela. Amanhã tudo muda. Na manhã seguinte, Arthur estava no hospital onde Bárbara trabalhava. Não para falar com ela, mas para falar com a direção. O conselho médico havia recebido a denúncia formal de Arthur sobre as câmeras instaladas na mansão e sobre a manipulação psicológica que ela exercera. Havia gravações, provas, depoimentos, e os superiores dela já sabiam. Não demorou para a Bárbara ser chamada em uma sala branca com 3 diretores esperando. Ela entrou confiante, com o jaleco perfeito, o sorriso treinado. O que houve? Perguntou, inocente demais. O diretor mais velho a encarou com dureza. Doutora Bárbara Soares, recebemos denúncias gravíssimas sobre sua conduta, câmeras ilegais, manipulação emocional, planejamento de invasão, colocar terceiros em risco, destruir provas. O rosto dela congelou. Arthur estava sentado no canto da sala. Quando ela o viu, soube que havia perdido. Arthur, ela tentou sorrir. Isso é um equívoco. Eu só queria te proteger daquela interesseira. Não minta. A voz dele cortou a sala como navalha. Eu tenho tudo. Absolutamente tudo. Inclusive suas conversas com Rafael. Bárbara empalideceu. Você arruinou minha vida inteira, Arthur continuou. Tentou destruir a única pessoa que me fez sentir vivo novamente. Por quê? Porque você não conseguiu aceitar um não? A máscara dela caiu. Você era meu, gritou, perdendo o controle. Eu estive ao seu lado quando aquela sua esposa morreu. Eu te ajudei. Eu fui a única. E você? Você escolheu aquela empregadazinha, aquela qualquer. O silêncio que seguiu foi mortal. O diretor suspirou. Doutora, a senhora está suspensa imediatamente e será investigada por conduta antiética e crime de invasão de privacidade. Eu não fiz nada errado, ela gritou. Fez, Arthur respondeu. E agora vai pagar. Bárbara foi retirada da sala por seguranças. Ainda gritava, ainda negava, ainda culpava Ana. Mas não importava. A ruína dela estava completa. Enquanto isso, Ana tentava reconstruir sua rotina. Mas era difícil. Qualquer barulho mais alto a fazia tremer. Qualquer sombra no corredor parecia Rafael. Qualquer lembrança da mansão trazia um nó no estômago. Ela queria ser forte, mas estava quebrada. E Arthur sabia disso. Passava horas com ela, mas nunca ultrapassava limites. Levava comida, conversava, ficava em silêncio quando necessário. Às vezes, apenas sentava no chão enquanto ela lia um livro, sem dizer uma palavra. E era exatamente isso que a curava. Não promessas, não flores, não discursos, presença. A presença que faltou quando ela mais precisou. Agora estava lá, mas nem tudo estava resolvido, porque Rafael fugira da polícia durante o transporte. 2 dias antes de seu julgamento, ele conseguiu escapar de dentro do camburão depois que comparsas interceptaram a viatura em uma estrada pouco movimentada. E a primeira coisa que ele fez foi mandar uma mensagem para Arthur. Uma mensagem curta, mas suficiente para gelar qualquer homem. Vou terminar o que comecei. Arthur não mostrou a mensagem para Ana naquele dia. Não queria colocá-la em pânico, mas reforçou a segurança do prédio, colocou 2 seguranças em turnos discretos e instalou câmeras dentro do corredor. Ainda assim, ele sabia. Rafael era imprevisível, e homens desesperados fazem coisas impossíveis. Na noite seguinte, o perigo bateu à porta, literalmente. Ana estava saindo do banho quando ouviu batidas fortes. Quem é? Perguntou, tentando manter a voz firme. E então ouviu.
Sou eu, abre! Arthur. A voz dela relaxou. Ela abriu a porta com um sorriso pequeno, cansado. Mas não era ele. Rafael estava ali, com uma faca nas mãos, o rosto coberto de arranhões, os olhos completamente insanos. Oi, Ana. Ela tentou fechar a porta. Rafael empurrou com força e entrou. Você pensou que eu ia desistir assim? Ele disse, aproximando-se. Achou mesmo que podia fugir? Ficar com aquele riquinho vivendo de boa enquanto eu sou caçado? Rafael, por favor. Ana recuava, os olhos cheios de terror. Você precisa de ajuda. Está fora de si. Deixa eu chamar alguém. Um médico. Médico é o caralho! Ele gritou, brandindo a faca no ar. Você vai vir comigo, agora. Ana tropeçou no tapete e caiu no chão. Rafael avançou. Eu dei amor para você, e você me retribuiu com traição. Agora eu vou garantir que ninguém mais te tenha. Rafael! Uma voz estourou como trovão. A porta do apartamento foi arrombada novamente. Arthur Monteiro entrou como um furacão. Diferente da vez anterior, agora ele estava preparado. Mentalmente, fisicamente, emocionalmente. Rafael virou para ele, a faca brilhando sob a luz. Ah, o príncipe encantado chegou. Ele gargalhou. Tá pronto para morrer por ela? Arthur não respondeu. Os olhos dele estavam escuros, fixos, centrados na ameaça. Larga essa arma. Arthur deu um passo à frente. Agora. Se eu largar, vai me matar? Rafael zombou. Talvez. Arthur respondeu com a frieza de quem não estava blefando. Ana, chorando no chão, tentou se levantar. Arthur, por favor, cuidado! Rafael percebeu no olhar dela e ficou ainda mais furioso. Você escolheu ele. Sempre escolheu ele. Pois então vocês vão morrer juntos. E avançou com a faca. Foi rápido, brutal, instintivo. Arthur saltou para frente, segurou o braço de Rafael, torceu-o com força e o empurrou contra a mesa. A faca caiu, deslizando pelo chão. Rafael, porém, era ágil. Socou o maxilar de Arthur. Empurrou-o contra a parede. Tentou pegar a faca de novo. Ana gritou. Arthur se levantou, segurou Rafael pela gola e o arremessou contra a prateleira, que caiu inteira sobre ele. Mas o inimigo ainda lutava. Puxou um pedaço de madeira quebrada e avançou outra vez. Arthur desviou, segurou seu punho e o derrubou de joelhos. Acabou! Arthur gritou, prendendo Rafael no chão. Você nunca mais vai chegar perto dela. Rafael esperneava como um animal enjaulado. Ela é minha, sempre foi minha. Você tirou tudo de mim. Você tirou tudo dela muito antes de eu existir. Arthur respondeu ofegante. E então, a porta se encheu de policiais. Os seguranças tinham chamado reforço quando viram o arrombamento. Rafael foi finalmente contido e algemado. Mas enquanto era levado, virou o rosto ensanguentado para Ana e Arthur e disse: Isso não acabou, eu vou voltar. Nem que seja do inferno. Era uma promessa, uma ameaça, uma sentença. Ana caiu no chão tremendo. Arthur correu até ela, segurando-a com cuidado. Ele não vai mais te tocar, disse com a voz grave, tentando controlar a própria tremedeira. Eu prometo, Ana, eu prometo. E pela primeira vez, ela se permitiu cair no peito dele. Chorou descontroladamente. Deixou toda a dor acumulada sair. Arthur a abraçou como se segurasse o próprio coração, como se ela fosse tudo o que importava. Porque era. Nos meses seguintes, o processo de Rafael avançou rapidamente. Agora por tentativa de homicídio, invasão, agressão, ameaça, fuga e associação criminosa. Foi condenado a anos de prisão, preventiva sem direito à fiança, e transferido para outro estado. Era o fim do monstro e o fim do medo. Quanto a Bárbara, também enfrentou a justiça. Foi demitida com desonra. Perdeu a licença médica, teve o nome exposto na mídia e se tornou exemplo do que a inveja destrói. Ela tentou procurar Arthur, tentou pedir perdão, tentou se justificar, mas ele não atendeu, não respondeu, não olhou para trás.
Algumas histórias realmente morrem, e a dela morreu ali. Já Ana e Arthur. A reconstrução deles foi lenta. Não havia pressa, não havia pressão. Havia tempo, havia cuidado, havia verdade. Ana tinha pesadelos, e Arthur ficava acordado ao lado dela. Arthur tinha crises de culpa, e Ana segurava sua mão. Eles caminhavam pela cidade sem seguranças, para que ela se sentisse livre. Eles jantavam juntos sem discutir o passado. Aos poucos, foram descobrindo quem eram um para o outro, sem a sombra da dor entre eles. E um dia, Arthur levou Ana à antiga mansão. Ela hesitou na porta. Não sei se quero entrar. Essa casa destruiu você, ele disse. Mas eu quero que seja o lugar onde você renasce, não o lugar onde você sofreu. Ela respirou fundo e entrou. A mansão estava diferente. Cortinas claras, novas plantas, pintura leve, nada lembrava a frieza antiga. Eu reformei tudo, Arthur explicou. Queria que parecesse mais vivo, como você deixou minha vida. Ana se virou para ele. Arthur, eu não sei o que dizer. Então deixa eu dizer por nós dois. Ele murmurou e ajoelhou-se. Ana levou as mãos à boca, surpresa e emocionada. Ana Luísa, você me salvou do pior de mim. Me ensinou a sentir de novo. Me mostrou que amor não é perfeição. É presença, é verdade, é coragem. E eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado, se você deixar. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Você me quebrou, disse ela chorando, mas também me reconstruiu. E eu quero tentar com você. Arthur sorriu com o tipo de felicidade que um homem sente apenas uma vez na vida. Isso é um sim? É um sim. Ele a abraçou. Ela chorou. E o jardim inteiro parecia aplaudir. A mansão Monteiro, antes morada de dor, finalmente se tornou o lar que sempre deveria ter sido. Uma casa de recomeço, de cura, de amor. E pela primeira vez desde que tudo começou, Ana e Arthur estavam exatamente onde deveriam estar. Juntos, seguros e livres.